Oi, gente, bom dia. Galera, hoje nós vamos terminar nossa correção. Nós paramos aqui na página 64. Já fizemos atividade oral. Falta fazer interpretando. Então, vamos lá. Estamos aqui com interpretando. Correção. Interpretando. Página 64. Questão 1. Eu acho que eu já até fiz a questão 1, mas vou fazer de novo, porque ficar com dever por inteiro. Ok? Bom dia, Matheus. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês já sabem que o livro, ele foi escrito como uma crítica do comportamento do governo de Stalin, tá certo? Então, nós não vamos ter uma revanche do Bola de Neve. Nós não vamos ter o retorno do Sr. Jones. Por quê? Isso daí está mostrando a história como aconteceu. Entendeu? É isso mesmo, é para você ficar indignado mesmo. Porque a história aconteceu desse jeito. E deixou o George Orwell tão indignado que ele resolveu escrever a história. Entendeu? É ruim porque a gente esperava que esses porcos pagassem pelos crimes que eles cometeram, né? Mas não é isso que acontece. Né? Nós não estamos tratando de um final feliz. Nós estamos tratando da história da Rússia, governo Stalin. Tá bom? Isso. Não é só isso não, Matheus. O livro de outubro também. É o Alienista, é o conto, é um conto só. Você acha na internet para baixar. Tá bom? Esse conto vai cair também. Matéria da apostila, a Revolução dos Bichos e o Alienista, que vai cair na nossa prova de outubro. Ok? Essa semana a gente termina de corrigir as atividades da Revolução dos Bichos, porque é o que vai cair do nosso teste. E vocês vão ler aquela parte que explica por que o George Orwell escreveu o livro. Porque isso aí vai cair na prova também, mas isso aí eu não vou discutir aqui com vocês, não. É só leitura e interpretação. Tá bom? Porque eu ia pedir para vocês fazerem uma pesquisa, lembra? Só que aí eu resolvi não pedir a pesquisa, porque já está aqui, ó. Começa aqui, ó. Pós-fácil, aqui, ó. Começa na página 113. Aí está aqui a fala do George Orwell. Por que ele escreveu isso? Pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. Bom? Então, vocês vão ler aí. Começa na 113 e vai até a 121. Depois, aí vai falar sobre a liberdade de imprensa. Por que o livro foi, às vezes, né, quiseram censurá-lo. Tá bom? Mas vocês vão ler aí da 113 até a 121, que vai cair na prova. Isso aí é interpretativo só, viu? Quem não tem um livro, pede o colega para mandar foto, para poder estudar. O colega pediu você para mandar foto para você estudar, beleza. Igual o colega pediu a resposta do teste, deixa de ser bobo. Para de ser trouxa, que vocês estão dando resposta para menino que não estuda, para menino que não tem nenhum livro, não faz nenhum dever. Você fica aí morrendo, se matando, lendo um livro de 122 páginas para ficar dando resposta para os outros depois? Deixa de ser bobo, viu? Acabou muito tarde. Presta atenção, deixa de ser bobo. Isso é bobiça. Isso é ser trouxa, passar a resposta para menino que não estuda, para menino que não está fazendo nada. Não tem nem o livro, não assiste uma aula, não faz uma pergunta, não me mandou um dever, tira 10 na prova. Como? Vocês estão passando a resposta. Deixa de ser idiota. Para de bobeira. Você está aí morrendo para estudar, não tá? Manda ele estudar também.
Me dá a resposta aqui. Qual que é a resposta da 8 aqui da prova? Não sei, não. Estuda. Pergunta a Maria na hora da aula. Tem problema sem ser grosso, não. A gente não pode ser bobo, não. Senão os outros ficam só montando na gente. Aí vai montar a vida inteira. Vai andar a cavalo a vida inteira na gente. Ué, valoriza o seu esforço, gente. Valoriza o seu trabalho, a sua dedicação. Tem que valorizar a sua dedicação. Você não está dedicando? Você não está estudando? Você não está fazendo todos os deveres me mandando na data certa que eu peço? Então, para ficar dando resposta para os outros depois que tá aí, ó, de boa. Enquanto você tá morrendo para estudar, o menino tá lá jogando videogame. Depois tira mais nota que você na prova. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é corrupção também. Pelo amor de Deus, deixa de ser bobo. Para a bobeira. Matheus, como eu falei sobre a questão do teste, eu vou lançar mais um ponto para vocês. Entendeu? Porque não tem como eu saber quem é que acertou o quê, quem é que marcou o quê. Tá? Então, por exemplo, se você tirou 3, eu vou lançar um a mais. Ok? Ô, Júlia, era uma questão sobre elementos da narrativa. Elementos da crônica narrativa. Agora eu não vou saber qual que é, não. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos lá para o interpretando. Interpretando da página 64. Ó, aqui o verbete do darwinismo, já falamos sobre ele, está explicando aqui, né? Biologicamente e sociologicamente. Considerando o significado de darwinismo, interprete o uso dessa palavra no texto. Aí pediu para a gente falar se está usando no sentido sociológico ou no sentido biológico. Entendeu? Essa que era a nossa dúvida aí, né? De saber como é que era para falar do darwinismo. Mas o uso da palavra darwinismo, o uso da palavra o uso da palavra darwinismo ocorre no sentido biológico. Ocorre no sentido biológico. Por quê? Porque o personagem questiona de que adianta a evolução se dessa evolução surge uma raça que se sente desprezada e mal amada, abandonada, solitária. Entendeu? Então, quer dizer que é evolução, então é biologicamente. Ok? Ó, peraí. Ocorre no sentido biológico, pois explica a origem e evolução, explica a origem e evolução das espécies ao longo do tempo. E é o que o rapaz questiona, né? No texto, o rapaz questiona de que vale a evolução, se isso resulta... No texto, o rapaz questiona de que vale a evolução, se isso resulta em uma espécie com sentimentos de abandono e desprezo. Questão 2. Questão 2. Ah, não, é letra B. Letra A. Outra espécie com sentimento de abandono e desprezo. O Yasmin, se você estiver por aí, depois que você estiver com dúvida, muita dúvida em alguma coisa, que você pegou o bimestre pela metade, né? Você vai me chamando aqui no Zap, tá? Para tirando as dúvidas. Mas você vai ter que ler esse livro, Yasmin, A Revolução dos Bichos. Tá bom? E minha mãe recomendou. Isso. A sua mãe até me perguntou que só que eu não tive tempo de responder. Eu vou responder já já, tá? Aí você pega todas as atividades,
que os meninos fizeram. Você tem acesso a todas as atividades lá no WebGIS. Se tiver difícil, você me fala que eu te mando. Manda um oi lá no Zap que eu te mando as atividades, tá? E aí você faz todas aquelas atividades, vai tirando as dúvidas comigo, tá? Para você ficar por dentro, para você fazer a avaliação no final de outubro. Bom, e você vai ter que fazer nisso paralelo ao livro que nós vamos ler agora. Na verdade, não é um livro, é só um conto, tá? Um conto de, parece, 35, 40 páginas. Mas é um conto do Machado de Assis. Então, é um conto com a linguagem, assim, complexa. É um conto cheio de mensagens subliminares. É um conto que a gente tem que ir trabalhando pouco a pouco para poder ir entendendo, né? Eu vou deixando as páginas para vocês irem lendo, mais capítulos, talvez, porque é em capítulos. Mas a gente precisa ir trabalhando juntos, porque não é de fácil interpretação, não. O conto chama O Alienista, tá? Vai contar sobre um cara aí que resolve estudar a mente humana, morando em Itaguaí, que é uma cidade de Minas Gerais, é uma cidade de verdade, tá? Machado de Assis tem essa característica. Ele faz parte de uma escola literária chamada Realismo Brasileiro. E ele usa muito realismo mesmo nas suas narrativas, porque ele usa personagens, ele faz uso de personagens fictícios, mas em ambientes que são, em espaços que são verídicos, tá? Às vezes até ruas com nome verídico, como o Rio de Janeiro, por exemplo, quando ele tem contos que figuram no Rio de Janeiro, o espaço do Rio de Janeiro, ele usa ruas com nome de verdade, né? Ele usa datas verdadeiras, tá? Então, é um pouquinho complexo, é um pouquinho complexa a linguagem do Machado. Mas aí vai dando para a gente ler aqui. E aí, enquanto você for fazendo as atividades em casa, Yasmin, você vai me chamando para eu poder tirando suas dúvidas, tá bom? Você leu alguma parte do livro lá, não conseguiu entender, você me chama que eu vou te elucidando para você, tá bom? Ficar com vergonha de perguntar. Obrigada. De nada. Questão, letra B. Questão 1, letra B. Considerando, não, no parágrafo em que essa palavra foi utilizada, pode-se perceber o uso da ironia como recurso expressivo. Uma ironia, né? Ironia é a figura de linguagem que consiste em eu dizer uma coisa contrária do que aquilo que eu queria dizer na verdade. Certo? Transcreva do texto outro período em que a ironia pode ser percebida e explique. Então veja bem, onde é que nós temos a ironia? Gostaria que a gente virasse macaco, talvez assim encontrássemos gente disposta a nos ajudar no casamento. Ironicamente aqui, ele também fala que gostaria de virar macaco, né? Para expressar que alguém podia ajudar no casamento. Então, esse outro trecho aqui, ó. Gostaria que a gente virasse macaco. É o trecho que eu vou utilizar. Tem ironia. Gostaria que a gente virasse macaco. Gostaria que a gente virasse macaco. Talvez... não, é ponto. Talvez assim... Talvez assim encontrássemos gente disposta a nos ajudar no casamento. Aqui ele usou ironia, por quê? Eu gostaria de virar macaco. Na verdade, assim, né? Ironicamente, ele disse que ele gostaria de virar macaco só para que as pessoas pudessem ajudá-lo, que as pessoas ajudassem no casamento, ok? Ironicamente, deixa eu explicar. Ironicamente, o rapaz afirma querer se tornar macaco para que alguém os ajude no casamento. Esse período aí também é uma ironia, né? Além desse que ele já usou aqui, né? Aqui, ó, como que fala? Ó, deixa eu ver onde é que tá aqui. Esse primeiro. Aqui, ó. Gostaria lá no antepenúltimo parágrafo.
Eu gostaria, querida, que a evolução ocorresse ao contrário de ser namorada. Gostaria que a gente virasse macaco. Talvez assim encontrássemos gente disposta a nos ajudar no casamento. Ok? Antepenúltimo parágrafo que eu copiei isso aí. Questão 2. Releia a frase a seguir. Naquela manhã, ao invés de tomar café, comeu uma banana. Elabora uma hipótese que justifica a atitude do rapaz nesse trecho. Ué, já que ele quer se tornar um macaco, ele come uma banana, né, para já começar a acelerar o processo, ou pelo menos para poder demonstrar que o processo de evolução ao contrário, né, está acontecendo, né? Então, a gente tem que elaborar aí uma hipótese que justifique a atitude do rapaz de comer a banana. Ao invés de tomar café, comer uma banana. A tentativa de se aproximar. Peraí. Ao invés de tomar café, ele come uma banana. Ele come uma banana. Essa atitude é uma tentativa, é uma hipótese que nós estamos criando, né? Atitude, faltou aqui um termo. Essa atitude é uma tentativa de se aproximar do ideal de felicidade, que é ser macaco. Tentativa de se aproximar do ideal de felicidade tão sonhado. Tão sonhado por ele. Ok? Mudando o simples hábito, que é comer a banana, que não comia. Então, olha, nós criamos uma hipótese para essa atitude dele, justificar essa atitude. Ao invés de tomar café, ele come uma banana. Essa atitude é uma tentativa de se aproximar do ideal de felicidade tão sonhado, ou seja, tornar-se um macaco, ok? Mudando o simples hábito. Questão 3. Agora perguntou do público leitor, olha. Considerando o veículo em que a crônica, que Inveja dos Macacos, foi publicada e o seu conteúdo, projete um possível público-alvo para o texto. Olha, foi publicada aqui, ó, tá aqui, ó. Folha de São Paulo. Então, considerando que a crônica foi publicada aí no caderno, é um caderno chamado Cotidiano. O jornal muito grande, ele é dividido em cadernos, né? Tem o caderno de esporte, tem o caderno de cotidiano, que são coisas do dia a dia, tem o caderno de cultura, que vão ser publicados os eventos culturais da semana. Então, ele é separado em caderno. E essa crônica foi publicada no caderno chamado Cotidiano, do jornal Folha de São Paulo. Então, como a crônica, vamos lá, considerando a crônica fora publicada, considerando que a crônica fora publicada no caderno, vou colocar só no jornal Folha de São Paulo, tá? Folha de São Paulo. Considerando que a crônica fora publicada, credo, no jornal Folha de São Paulo, podem projetar um público, um possível público-alvo, considerando que a crônica for publicada no jornal Folha de São Paulo, um possível público-alvo, então, seriam os leitores do jornal interessados aí em reflexão da vida diária, da vida cotidiana. Possível público-alvo seriam os leitores
do jornal interessados em reflexão. Reflexão, que está refletindo sobre a vida. Ok? Ok? Questão 4. Questão 4 é sobre esse texto aí, ó. A notícia que tem a base, a notícia que é base, né? Para que o Moacir Scler criasse a sua crônica. Casamento de macacos atrai 3 mil na Índia. O casamento de 2 macacos atraiu 3 mil pessoas na região de Gantewara, próximo da capital do estado de Orissa, no leste da Índia. A multidão presente na cerimônia, realizada na última quinta-feira, 21 de fevereiro de 2008, foi recebida com um banquete de arroz, lentilhas, verduras, peixes e doces. Que delícia, arroz com lentilha. Além disso, o casal recebeu vários presentes dos convidados, inclusive um colar de ouro para a noiva, dado por um comerciante da região. Foi uma experiência única para mim, disse o padre que realizou a cerimônia, Daitari Das. Foi a primeira vez que conduzi um casamento entre 2 animais, mas segui todos os rituais como eu faço em casamento entre humanos, contou. Os noivos haviam sido criados por 2 famílias diferentes como animais de estimação. Eles eram mantidos presos por correntes antes do casamento, mas foram soltos depois da cerimônia. Os macacos são considerados sagrados na religião hindu. E por isso o casamento entre os animais é visto como um evento espiritual que traz benefícios para a comunidade, tá vendo? Então, faz parte de uma cultura, não é assim, casou os bichos e as pessoas foram lá levar presentes de ouro, entende? O macaco para a religião hindu é considerado sagrado. Apesar disso, os donos dos noivos afirmaram que os tratavam apenas como animais domésticos e que a decisão de casar os macacos é fruto apenas do afeto que sentiam pelos animais. Explique a importância para os hindus do evento relatado no texto. Ó, já falou aqui, né? Já deu indícios da importância. De acordo com essa notícia aí, o evento do casamento de macacos é importante porque os animais, os macacos, os símios, são considerados sagrados para os hindus, né, nessa religião. E esse evento de casamento entre os macacos tem um valor espiritual muito grande e traz até benefícios para a comunidade. Então, vamos lá? De acordo com a notícia, agora é notícia, não é crônica, né? É uma notícia, é verdade isso daí. De acordo com a notícia, o evento de casamento dos macacos é importante para os hindus, que consideram o animal sagrado. Porque esses animais são sagrados. Porque esses animais são sagrados na religião. Mas o que falou aqui? E esse evento tem valor espiritual. Que evento? O casamento dos macacos. Esse evento tem valor espiritual e traz benefícios para a comunidade. E traz benefícios para a comunidade. Aí. Tá aí o que a notícia nos levou a entender. Ok? Puxar isso aqui um pouquinho para a gente terminar essa correção aqui nessa página mesma. Questão 5. Questão 5. Com base na leitura dos textos, dos dois agora, né? Da crônica e da notícia que foi base para a crônica. Com base na leitura dos textos, que inveja dos macacos e casamento de macacos que atrai 3 mil na Índia,
Fundamente a classificação desses textos em crônica e notícia, respectivamente. Você vai falar por que, que o primeiro texto é crônica, quais são as características de crônica que estão aí presentes nesse texto, e por que, que o outro texto é notícia. Quais são as características de notícia presentes nesse texto que o configura como sendo uma notícia. Beleza? O primeiro texto, vou colocar o primeiro texto, tá? Porque senão a gente vai delongar demais a resposta. O primeiro texto é uma crônica, porque é uma narrativa curta. O primeiro texto é uma crônica, por se tratar de uma narrativa curta, mas o que tem de característica? Escrita em linguagem simples, escrita em linguagem simples. Faltou uma vírgula aqui. Escrita em linguagem simples. Mais o quê? Baseada em fatos da vida cotidiana, né? Baseada em fatos da vida cotidiana e é irônica. E com tom irônico. Com caráter ou tom irônico. O segundo texto é uma notícia. Já o segundo texto pertence ao gênero notícia? Por quê, gente? O segundo texto pertence ao gênero notícia ao invés de caráter, agora eu vou usar cunho. Por ter cunho informativo. Tem cunho informativo, mais o quê? Fatos reais. Cunho informativo, com fatos reais. O que mais que nós temos aqui? Aqui, ó, nesse primeiro parágrafo que apresenta onde, quando e por que aconteceu. Então, é um enredo também, né? Fatos reais. E no primeiro parágrafo, explica onde, como e por que aconteceu. Apresenta o fato ocorrido. Onde, quando e por que. Onde, quando e por que ocorreu. Aí, questão 5. Questão 5. Agora, questão 6. Releia o trecho a seguir. Agora, vou apagar aqui em cima. Aqui, a 1. Vou colocar aqui 6. Vocês. Releia o trecho a seguir. Ele possui um olhar atento aos fatos do dia a dia e narra esses fatos de maneira pessoal, oferecendo ao leitor a interpretação ou a possibilidade de percepção do que está subentendido, oculto, ou nas entrelinhas dos acontecimentos cotidianos. Considerando a informação anterior e as referências dos textos 1 e 2, elabora um parágrafo comparando a relação de autoria estabelecida nos gêneros crônica e notícia. É para a gente fazer uma comparação entre cronista e jornalista. Ok? Então, vamos lá. O cronista narra os fatos, já falou isso aqui, de maneira pessoal, subjetiva. O cronista narra os fatos de maneira pessoal, subjetiva. Então, quer dizer que ele compartilha com o leitor a sua visão dos fatos. Visão e percepção, como ele vê, como ele percebe. A sua visão e percepção dos fatos. Ponto. Já o gênero notícia, né? Já a notícia se... Errei tudo aqui.
Já a notícia se caracteriza... Acabando a nossa aula. Caracteriza, mas dá tempo. Já a notícia se caracteriza pela objetividade, ao invés de subjetividade. Pela objetividade, ou seja, tem que ser objetiva, tem que ser informativa. Então, não posso ficar devaneando, não posso ficar dando volta para falar uma coisa, não. Tem que ser claro e preciso. Já a notícia se caracteriza pela objetividade. Então, o autor não pode manifestar o seu ponto de vista. Não manifesta seu ponto de vista. Ele só pode informar, ele não pode manifestar seu ponto de vista, não. Senão já virou subjetividade, entendeu? E um texto informativo não pode ser subjetivo. Um jornalista jamais pode tomar partido e de algum lado de uma notícia que ele está dando, de uma reportagem que ele está fazendo. Por mais que tenha um lado que todo mundo deva tomar partido, que seja o lado dos animais, né, e criticar os porcos, mas os jornais não podem fazer isso. Ele só pode narrar os fatos, ok? O autor não manifesta seu ponto de vista. Apenas informa os fatos de maneira impessoal. Aí. Ponto. Questão 7. Agora. Deduza, faça uma inferência. A partir da leitura da crônica e da notícia de Marcelo Sclia, autor da crônica, deduza a partir da leitura da crônica e da notícia se Moacir Sclia, que é o autor da crônica, concorda ou discorda do evento citado na notícia. Justifique sua resposta. A partir da crônica, nós podemos fazer uma inferência se o autor Moacir Sclia, se ele concorda ou não com a notícia. Ó, cadê? A partir da leitura do Que Inveja dos Macacos, nós vamos saber se o autor concorda com a notícia. É possível deduzir. É possível deduzir que o autor da crônica não concorda com os fatos narrados com os fatos apresentados na notícia. Não concorda com o evento, que é o casamento dos macacos. Por quê? Porque ele estabelece uma relação, uma comparação entre a humanização, entre a humanização de animais por meio do casamento, e a burocratização. É muita coisa para pagar do casamento. Nós não estamos falando de festa, não. Nós estamos falando de cartório, de igreja, de tudo que tem que pagar mesmo, tá? Documentação. Por meio do casamento. E a burocratização do mesmo evento quando se trata de humanos. Do mesmo evento. Ué, escrevi 2 vezes. Cadê? Quando se trata de seres humanos. Quando se trata de seres humanos. Por quê? Por causa das condições financeiras e sociais. Porque vocês lembram que os macacos ganham até colar de ouro? E as pessoas estão precisando se casar e ninguém apoia. Está desempregado, não sei o quê, mas o macaco também não trabalha. E como é que fazem festa? É tipo assim, né? Igualdade e liberdade. Não dá, não ajuda os pobres, mas tem um cachorro com maior luxo.
Então, que humanidade é essa? Humanidade com bicho e animalização com o ser humano, né? Eu vi uma frase um dia desse que a humanidade é muito controvérsia. Põe os velhos no asilo, as crianças nas creches, nas escolas, escola, colégio interno, fora da cidade, para não ver o que a menina está fazendo de errado, né? E vai passear na praça com os cachorros. É isso aí. É valorização humana. Tem uma valorização, valoriza muito mais os animais do que a pessoa humana. Entendeu? É assim. É isso que ele está falando. Possível deduzir que o autor da crônica não concorda com o evento, pois estabelece uma comparação entre a humanização de animais por meio do casamento e a burocratização do mesmo evento quando se trata de seres humanos, devido às condições financeiras e sociais. O que é a humanização do animal? O animal não casa. Isso é evento, isso é atitude, comportamento humano. Mas quando casam-se os animais, quer dizer que está humanizando os animais. Ok? E aí está animalizando o homem, né? Nesse caso. Aí você já não sabe como é que é? Olhava os queixos se mexendo e já não sabia quem era porco e quem era homem. Ó, animalização do bicho, animalização do animal e humanização do bicho. Animalização do homem e humanização do bicho. Já não dá para distinguir quem é bicho e quem é homem. É isso aí. Quer dizer que os porcos, não quer dizer que os porcos evoluíram, mas que o homem regrediu. Que é uma crítica, né? Ao governo, né? Então, e quando ele coloca assim, que as pessoas que estão no governo são os porcos, ele faz assim, uma ironia pesada. Né? É que porcos. Chamou o governo todo de uma corja de porcos. Engraçado como é que casou esse livro que nós estamos lendo com a atividade aqui. Não é engraçado, né? O Bernoulli mandou o livro para essa época, né? Então, para ler junto mesmo. Ok? Questão 7, acabou? Deixa eu ver. Acabou, galera. Olha só. Crônica narrativa, tempo restante da reunião, e textos jornalísticos. Vocês vão ter que ler isso aí, tá? Se vocês não lerem, vocês não entendem muito, não. Depois vocês dão uma lidinha aí. Mas crônica narrativa e texto jornalístico, o Maussade de Moisés, como eu já falei para vocês, é um crítico literário bastante... Eu gosto bastante dele porque ele mostra as coisas de um jeito que a gente, às vezes, não teria percebido. Certo? O Maussade de Moisés, a gente vai ouvir falar dele agora, enquanto vida a gente tiver e estudar. Ele é um crítico literário, então ele está sempre falando sobre a nossa matéria. Mas ele falou o seguinte, olha, a crônica oscila entre a reportagem e a literatura, entre o relato impessoal, frio e descolorido de um acontecimento trivial e a recriação do cotidiano por meio de fantasia. É o que o Moacir Sclia fez, né? Ele recriou aí o cotidiano desse rapaz a partir dessa fantasia, que já está até começando a comer banana para poder ir se acostumando a ser macaco, não é? É uma linguagem figurada e utiliza-se elementos literários, né, que são os elementos figurativos, ok? Nós temos aí os tipos de discurso de uma crônica. São 3 tipos de discurso. O discurso direto é quando eu tenho a fala do personagem de acordo com o que ele falou, né, transcrita ali na íntegra. Geralmente eu tenho um verbo de elocução, 2 pontos e o travessão, e a fala do personagem. Eu tenho também o discurso indireto, que é aquele discurso em que o narrador fala o que o personagem falou. Ele conta com a voz dele o que o personagem falou. Ok? E nós temos discurso indireto livre, que é o mais complicado que existe de se entender. Não é? A gente não sabe o que é fala do narrador e o que é fala do personagem. Fundem-se as ideias, tanto de narrador quanto de personagem. Ok? Exercício de aprendizagem aí, ó. Páginas 66 e 67. Tá bom? Eu vou deixar, eu já deixei, né? Já avisei para vocês que tem dever para vocês me entregarem sobre a Revolução dos Bichos. Beijo, beijo. Na dúvida, me chama para fazer o dever. Mais esse daqui, ó, da crônica, dos 5 ao 11. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado por hoje. Obrigado pela atenção. Um abraço.
Tchau, galera.